Graça e paz a todos. Quero aqui neste momento trazer mais uma palavra de Deus neste dia que se chama hoje. Que Deus possa nos trazer direção em tudo aquilo que vamos fazer. E a palavra que eu quero meditar neste dia é João, Evangelho de João, no capítulo 21. E do versículo 1 até o 6, diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disseram: Lança-se a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidões de peixe. Aleluia, glória a Deus. Amados, esta passagem, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido morto, sepultado e ressuscitado já ao terceiro dia. E logo esse tempo aqui, Pedro já tinha negado Jesus, e quando Jesus ressuscitou e subiu ao Pai, a partir daí, desse momento, Pedro ele se entristeceu e resolveu tomar uma decisão radical. Ele voltou à nova prática de antes, porque já era tradição, a família vivia na pescaria, os filhos também, e Pedro não era diferente. Pedro, ele vivia da pesca, ele gostava de pescar. E como que é uma influência grande de um líder, o apóstolo Pedro, ele toma essa decisão de voltar a pescar. E os discípulos que estavam junto com ele disse: Nós também vamos. E além de Pedro, os outros também acompanharam. Aqui, se eu não me engano, foi 5 ou 7 discípulos que seguiram Jesus. E naquela noite, Pedro, voltando aqui, ele conhecia aquele rio. Ele sabia onde que era o lugar melhor para pescar. E eu, algumas vezes, tenho pescado, a gente conhece o local, conhece o rio, e a gente vai muito pela experiência que cada um de nós temos, e a gente assim faz uma boa pescaria. Mas Pedro, naquele dia, mesmo conhecendo o rio, com toda a experiência e com a decisão que ele tomou, eles pescaram a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. Então Jesus pergunta para eles, né? Eles pescaram a noite inteira. E no versículo 3 disse assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. Veja só, todos pescaram e estavam decepcionados porque não pegaram nada. Mas o que eles menos imaginavam era que Jesus estava ali, né? Jesus estava do outro lado do lago. Mas eles não imaginavam isso. E de repente, Jesus disse a eles, disse-lhe, pois, Jesus: Tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: Não. Quer dizer, eles pescaram a noite inteira e nada apanharam. Mas Jesus vem e diz para eles, né, no versículo 6, E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois,
e já não a podia tirar pela multidões de peixe. Então, eles estavam jogando a rede do lado contrário, do jeito que ele tinha a experiência, né, de pescar, de fazer o trabalho, e assim é na nossa vida. Nós temos muitas experiências e às vezes tentamos fazer com a força do nosso braço, sem buscar a orientação de Deus, a orientação de Jesus, a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que eu quero dizer aqui, que quando eles olham para o outro lado da margem, que Jesus olha e disse para eles: lance a rede à direita do barco e achareis. Quando eles olharam para Jesus e Jesus disse: lance à direita, até então ele estava lançando o lado contrário. Às vezes, na nossa vida, nós estamos lançando nossos sonhos, propósito, tomamos uma decisão de acordo com a nossa vontade e não acertamos. Porque é essencial recebermos a orientação do Senhor em todo o nosso trabalho. Sem a presença de Cristo e sem a sua mão orientadora, aquilo que fazemos torna-se um fracasso total e um esforço inútil. Então, nós precisamos buscar a orientação de Deus. Se até então vocês têm lançado a rede do lado esquerdo, do lado contrário, na família, no trabalho, na vida profissional, nos sonhos, projetos, nós precisamos se alinhar com Deus e buscar a orientação dele, porque a vitória está bem próximo de nós. Os sonhos e objetivos estão na nossa frente. Só que para que nós possamos enxergar, precisamos buscar a orientação de Deus, a sua orientação, buscar a sabedoria de Deus, porque ele diz que a sabedoria é o princípio da obediência. E quando nós buscamos a presença de Deus, ele nos orienta em tudo aquilo que vamos fazer. Essas decisões que estamos tomando, né, hoje, na situação que está, Deus ele está dando o melhor caminho para ser seguido, que é Jesus Cristo. Então Jesus deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. Que Deus abençoe, que você possa lançar a rede do lado direito, olhando a direção de Jesus, a orientação do Pai, que o Pai está aqui para orientar os seus filhos. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que Deus abençoe. Fique com esta palavra. Amém?